Atenção para o toque de 5 segundos. Começa agora mais um culto online da CCVE. Uma celebração para abençoar a sua vida e de toda a sua família. Prepare sua Bíblia, desligue-se das coisas do mundo e conecte-se com Deus. E seja abençoado. Bom culto. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me tragam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh, oh. Aleluia, Tu és santo, Pai. Nós Te adoramos neste lugar, nós Te damos toda a honra e toda a glória, Pai. Nós nos humilhamos, Pai, diante da Sua poderosa presença, ó Deus. Aleluia, aleluia. Tu és santo, Pai.
Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, tu és santo, tu és santo. Nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Tu és santo.
Exercer a generosidade através dos dízimos e ofertas é reconhecer que tudo aquilo que temos vem do Senhor. Significa devolver uma pequena parte de tudo aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente. Quando temos um coração grato, certamente damos com alegria. Assim, quebramos o poder do dinheiro nas nossas vidas. Cada pessoa contribua conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Agora temos a opção Pix, uma forma rápida, prática, segura e sem tarifas bancárias, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não precisa mais digitar o número da agência e da conta. Basta entrar no aplicativo do seu banco, escolher a opção Pix. Em seguida, clique em transferir. Escolha a chave de acesso, QR Code ou CNPJ. Para isso, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou digite a chave de acesso que aparece em sua tela. Coloque o valor desejado. Verifique se apareceu os dados da CCVE e pronto. Você pode enviar o comprovante via WhatsApp para o número que aparece na sua tela. Deus abençoe sua generosidade. Ministério Pastoral CCV. Querido visitante, você é especial. Estamos felizes em tê-lo em nossa comunidade. Fique à vontade para ouvir a palavra, louvar e celebrar ao nosso Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,33: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Faça de sua busca ao Senhor sua prioridade e coloque os desejos do seu coração nas mãos dele, para que todas as suas necessidades sejam supridas. Desejamos que você nunca se afaste dos caminhos do Senhor, seja uma bênção aonde quer que fores e uma testemunha viva das suas maravilhas, milagres e prodígios. São os nossos votos. Comunidade Cristã Viver no Espírito. A CCVE, ciente de que foi chamada para amar, valorizar e investir e ensinar pessoas, possui o projeto Discipulado 1 a 1. Objetivando promover e desenvolver relacionamentos comprometidos e saudáveis, que edifique o indivíduo e a família, através de uma comunidade que vive uma vida no Espírito de Deus. Se você deseja investir em seu crescimento pessoal ou saber mais sobre esse projeto, procure um dos nossos atendentes do grupo de serviço. Dê o seu nome para contato e aguarde o nosso retorno. Jesus priorizou o discipulado na sua vida aqui na terra. Investiu grande parte do seu tempo no discipulado 1 a 1 e delegou a nós a mesma tarefa. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus que mais uma vez nós estamos aqui para falar do nome santo de Jesus. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma oração para você que está aí na tua casa, nesse momento, que você possa parar tudo o que você está fazendo. Não por causa de mim e nem por causa da placa da nossa igreja, mas simplesmente porque nós falaremos do nome santo de Jesus. Amém? Senhor querido, nós te louvamos, Deus, por mais uma vez estar aqui, Senhor, na tua presença. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que aonde estiver 2 ou 3, ali o Senhor estará. Talvez, Senhor, essa pessoa que está aí sozinha, pensa assim, então o Senhor não vai estar aqui comigo. Não, o Senhor está lá.
Os teus anjos guerreiros estão lá. E nesse momento, Senhor, nós repreendemos, Senhor, todo o intento de Satanás, Pai. E te pedimos, Deus, que abra os nossos ouvidos espirituais. Que abra os ouvidos espirituais, Senhor, daqueles que estão na sua casa. Pai querido, porque grandes coisas, Senhor, o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Senhor. Não porque sabemos alguma coisa ou somos alguma coisa, mas o Senhor é. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de ler com os irmãos, hoje se fosse para dar um título para a nossa mensagem, seria a Grande Comissão. E eu gostaria de ler, vamos ler vários versículos conforme o tempo, mas o versículo principal seria em Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade é me dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando e guardando todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isto é uma palavra maravilhosa, uma palavra tremenda, mas para que nós possamos entender isso, muitos que já são muitos anos de igreja, nasceram talvez num berço evangélico ou católico, enfim, a religião que pregue a essência da palavra, possa dizer assim, mas nós já sabemos tudo isso. Mas eu quero te dizer que o Senhor falou bastante comigo e sei que falará também com você, porque a palavra de Deus diz que ela se renova todos os dias, todas as horas. Todos os momentos que você precisar de Jesus, é através da palavra dele que ele vai falar com você. Então nós falaremos sobre a morte de Jesus. Mas um pouquinho antes da morte dele, Jesus, ele já sentia e já sabia tudo o que ele iria sofrer ali na crucificação. A palavra de Deus diz que lá no monte, em Lucas 22, do versículo 42 até o 44, diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue, e caindo sobre a terra, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Então nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus, ele sabia. Ele era homem, a palavra de Deus diz que ele era santo, mas ele era homem como nós. E ele ali então em profunda tristeza, ao ponto das suas lágrimas, do seu suor, tornar gotas de sangue. E podemos pensar então, puxa, mas ele estava ali, os discípulos dormindo. Eu vejo dois pontos ali, porque ao mesmo tempo ele estava se sentindo provavelmente abandonado sozinho. Porque quando nós estamos numa situação triste, numa situação terrível, a melhor coisa que você pode saber é você saber que tem alguém orando com você, é você saber que tem alguém intercedendo por você. Mas ali o Senhor talvez se sentiu um pouco abandonado, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que os discípulos estavam dormindo de tristeza, pelo fato deles saberem que Jesus iria morrer, e eles ficariam sem o Mestre, sem o Senhor deles. E a palavra de Deus diz ali então, no capítulo 27, no versículo 45, diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve treva sobre a face da terra. A palavra de Deus diz que Jesus ficou 6 horas na cruz. Mas ele por 3 horas,
de meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas. Enquanto Jesus estava ali na cruz, já estava tendo sinais que ele era o Filho de Deus. E a palavra de Deus diz então que no versículo 50, Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E um pouco antes, se lembrarmos, quando o Senhor Jesus estava orando, ele falou: Senhor, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Então nós vemos que ele sabia que ele tinha que passar, mas como homem, ele estava com medo, ele estava sofrendo. E no versículo 46 diz que, na parte B, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele estava sofrendo tanto, ao ponto de pensar que Deus tinha desamparado ele. Porque eu e você sofrer é uma coisa, mas ele era o Filho de Deus. Ele poderia, naquele momento, Deus mandar anjos e resgatar ele, mas ele não podia, Deus não podia fazer isso, porque toda a terra foi dada para o homem Adão, e Adão era o dono de tudo, mas o pecado, ele pecou, e então agora somente Jesus poderia mudar toda essa história. E quando nós lemos então até o versículo, do versículo 45 até o 50, nós vemos então ali que aparentemente eles já estavam vendo, pelos sinais que estavam acontecendo, que ele era o Filho de Deus, que eles haviam errado. E no versículo 51 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. E isto, lá em Êxodo 26, 31 e 33, já estava escrito. E daí às vezes nós pensamos assim, esse versículo quer dizer o seguinte: existia a Arca da Aliança, ela ficava em um local onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Ninguém mais podia, somente eles poderiam. Existia uma separação entre nós e a Arca da Aliança, ou entre aquele povo naquela época. Mas a palavra de Deus diz em Hebreus que esse véu, ele se comparava ao corpo de Cristo. E ali, quando Jesus morreu, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E eu fico pensando, sabe, hoje nós discutimos e muitas pessoas discutem sobre religião, qual a igreja certa. E eu digo para você que a igreja certa é a igreja aonde o Jesus Cristo fundou com seus discípulos. É aquela igreja aonde os sacerdotes, praticamente, aqueles sacerdotes, eles fizeram de tudo. Praticamente eles crucificaram, os mestres da lei crucificaram Jesus, porque eles estavam cegos. Porque afinal de contas, esse versículo 51, ele já estava escrito lá em Êxodo, que isto aconteceria, que Jesus viria, que ele morreria por nós. E eu fico pensando, se Jesus não morresse, porque até ali ainda, quando ele entregou o Espírito, eu começo a imaginar a alegria dos sacerdotes, a alegria dos mestres da lei. Agora nós estamos livres. Ele morreu, porque a palavra de Deus diz que quando se ferisse o pastor, as ovelhas ficariam dispersas. E isso é tão real, porque as mulheres estavam ali vendo Jesus de longe, os discípulos fugiram. E daí você pode pensar, mas eu não fugiria. Será que não? Os discípulos estavam sendo caçados, mas as mulheres estavam ali. Maria Madalena estava ali. E eu ontem, orando, preparando esta mensagem, eu falei: Deus, eu estaria ali. Porque quando penso que o Jesus fez por mim,
porque hoje não existe mais um véu. Como meu irmão pregava esses dias, meu irmão era um drogado, ele era uma pessoa perdida, mas existia um Deus aonde nós podemos chegar direto e falar com Ele, e Ele fala conosco, através da sua palavra, através de pessoas. E eu me lembro, como se fosse hoje, era dias, meses e anos, e o meu irmão estava ali cada vez mais, sabe, nas drogas. Nós não reconhecíamos ele mais. E quando eu orava, o Senhor me mostrava ele numa escrivaninha com muitos livros. E esse é o chamado de mestre. E eu falava: Deus, chegou um dia aonde minha mãe e meu pai, principalmente meu pai, estava morrendo de ver meu irmão naquela situação. Mas eu me lembro que um dia eu cheguei numa igreja pequenininha de madeira, e eu ali estava de joelhos dobrado para a parede, e eu falei: Senhor, o Senhor me falou que o meu irmão será o mestre, mas isso não tem mais como acontecer. Olha para ele, ele está morrendo nas drogas, o papai está morrendo. Sabe, eu não sei quem foi até hoje, mas eu sei que Deus usou uma profeta, e essa profeta colocou a mão na minha cabeça e falou para mim: minha filha, se você não olhar com olhos espirituais, você não vai ver esta vitória. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa: quando a promessa está bem perto para vir para você e para mim, o diabo quer que você desista, ele quer que você duvide, que você largue tudo, porque então esta promessa não vai vir. E não demorou dias, irmãos, o meu irmão foi simplesmente resgatado das drogas. Minha irmã também, que era desviada pela unção que o Senhor fez naquela casa, minha irmã também veio para Jesus. Sabe, eu não pedi para nenhum santo, eu não pedi para nem pau, e nem madeira, e nem pedra, mas eu pedi para um Deus poderoso. Um Deus que, quando ele morreu, a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitaram. Os mortos, os santos, aqueles que estavam dormindo, ressuscitaram. E depois entraram com Jesus na cidade. Oh, irmãos, que Deus poderoso é esse. Esqueça da tua religião. Abra a palavra de Deus, porque é ela que tem a vida eterna. É ela que nos traz, sabe, para um caminho que nos leva ao Santo dos Santos, aonde está alguém que é o nosso advogado, que é o nosso juiz. Aleluias. Vemos então, irmãos, que Jesus morreu e foi ali sepultado. Mas no versículo 28, diz então o seguinte: no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Se você ver essas mulheres, elas seguiam Jesus. Desde o começo elas ficaram, na crucificação, no enterro, e depois elas foram até o túmulo de Jesus, aonde eles faziam os preparativos dos mortos com bálsamo. Mas aconteceu algo tremendo naquele dia. Eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Quando Jesus chega, ele remove a pedra, ele remove tudo aquilo que está nos impedindo de encontrar com ele. E a palavra de Deus diz, irmãos, no versículo 5 do capítulo 28, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito
Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e o vereis. Sabe, irmãos, eu fiquei imaginando a alegria, e depois no versículo 9, Jesus aparece para elas e diz: salve, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe e adoraram aos seus pés. Quando eu oro, eu penso assim: Deus, quantas coisas o Senhor já fez na minha vida. Eu estava orando e preparando esta mensagem, eu falei: Senhor, como eles conseguiram, quantos milagres o Senhor fez naquele tempo. Foi muitos, irmãos. Há pessoas que querem contradizer a Bíblia, pessoas que querem contradizer, mas eu vou te dizer, se você é bem inteligente, vai e estuda os livros que foram escritos paralelamente com a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que tem muitos e muitos livros e os milagres que o Senhor operou. E eu falei assim: Jesus, como eles conseguiram crucificar o Senhor? Como eles conseguiram não crer no Senhor? Quantas coisas o Senhor fez. E o Senhor falou para mim: da mesma maneira, hoje eles estão me crucificando. Da mesma maneira, hoje eu curo. Da mesma maneira, hoje eu liberto. E eles me crucificam cada vez que envergonham o meu nome. Eles me crucificam cada vez que eles pregam e não vivem aquilo que estão pregando. Eles me crucificam cada vez que se dobram diante de imagens de pedra, homens como eu e você. Ah, mas eu orei, eu rezei e aconteceu um milagre. Eu digo para você o seguinte: Jesus te ama, por isso aconteceu um milagre. Porque pode ser uma pessoa muito boa, com 19, 20 anos, quando eu havia me convertido, eu estava, ia nos hospitais. Eu me lembro, eu e um amigo meu fomos num hospital. Uma amiga minha havia ido para Jesus aqueles dias. E nós chegamos naquele hospital, aquele homem estava morrendo de câncer. Não tinha mais salvação para ele, tanto é que ele estava longe de nós. Naquele tempo nós tínhamos liberdade. Hoje temos mais dificuldade de chegar num hospital, num leito. Mas eu me lembro de uma coisa, irmãos. Nós chegamos lá de longe, estendemos a nossa mão e começamos a orar. E não me pergunte, porque eu não me lembro mais o que aconteceu naquele lugar, mas o céu desceu naquele lugar. Porque quando nós voltamos para a terra, todos aqueles leitos daquela enfermaria estavam de joelhos no chão orando. E depois nós saímos de lá. A minha amiga me perguntou: Roseli, o que aconteceu? Eu falei: eu não sei. Ou Jesus curou, ou Jesus vai levar ele. Irmãos, para a honra e glória do Senhor. Os médicos no outro dia foram operar este homem. E quando abriram ele, depois não acharam mais nada. E perguntaram o que aconteceu com ele. Este homem era um homem católico, porque religião não salva ninguém. Mas esse homem falou: não, foi a oração daquele moço, foi a reza daquele moço e daquela moça. Não foi nós, mas foi a nossa oração. Porque a nossa oração chegou até o trono de Deus. E o Senhor curou aquele homem. E nem por isso eu serei santa. Porque o milagre, toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Ele somente nos comissionou para isto, para fazer a obra dEle. Santo é o teu nome, querido. Aleluia, aleluia. E eu fiquei imaginando, irmãos, os discípulos, indo. 3 dias já tinham se passado. Ali quando fala dos discípulos de Emaús, não sabemos se eram os discípulos ali, aqueles 12, ou eram os discípulos que seguiam Jesus. Mas uma coisa é certa, eles estavam indo tristes. E às vezes nós pensamos, como que eles não reconheceram? Uma que era tudo escuro,
né? Outra é que ele estava coberto, mas e a voz? Mas a incredulidade muitas vezes não faz com que nós possamos ver o nosso Mestre, com que nós possamos sentir a presença dele, sabe? E aqueles discípulos tristes porque Jesus não havia ainda, sabe, ressuscitado, mesmo eles sabendo, porque as mulheres já tinham falado. Mas glória a Deus, irmãos, que eles viram que era Jesus. E Jesus ressuscitou. E eu fiquei imaginando a tristeza do diabo e seus demônios. Fiquei imaginando a tristeza daqueles mestres sacerdotes que crucificaram o nosso mestre. Mas Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. E a partir daquele momento, os discípulos continuaram ainda fugindo, sabe, se escondendo. Mas o Senhor Jesus falou: ficai em Jerusalém. Você sabia que Emaús era o outro lado de Jerusalém? Emaús quer dizer águas quentes. Eles estavam indo para outro lado. E Jerusalém quer dizer paz, águas de paz, cidade de paz. Mas eles ficaram 40 dias esperando o Espírito Santo que viria. Porque Jesus, quando ele morreu, ele falou que não nos deixaria órfãos. E ele mandaria o Espírito Santo. E esses mesmos discípulos que negaram Jesus, que fugiram, agora eles estavam cheios do Espírito Santo. Ao ponto de todos eles morrerem pelo nome de Jesus. Somente 2 não morreram de morte horríveis. Todos os outros morreram. Sabe, irmãos, já falei muitas vezes na igreja, mas como eu sei que para outras pessoas que nunca me ouviram, há 8 anos atrás eu tive um câncer de intestino. E eu me lembro que quando eu tive esse câncer, eu não, por nenhum momento, irmãos, eu deixei de duvidar que Deus não estava comigo. Não porque se Ele não me curasse, Ele continuaria sendo Deus da mesma maneira. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que fez muitos milagres na minha vida. E existe pessoas que Deus faz tantos milagres, pessoas que nós discipulamos, pessoas que nós levamos para o Senhor, e existe tantos milagres na vida dela, e eu começo a pensar: Deus, como eles podem ser tão ingratos contigo? Maria Madalena, eu creio que ela era tão grata ao ponto de falar: não, o Senhor não pode morrer, sabe? E eu, quando eu tive aquele câncer, eu falei: Deus, está nas tuas mãos. O Senhor já me curou de tantas doenças incuráveis, a ponto de, onde eu trabalho, eu sempre testemunhei. E existiu uma pessoa lá que falou: eu não acredito que você foi curada de tudo isso. Eu falei: não me interessa. Interessa que muitos aqui acreditam. Interessa que muitos testemunharam. Mas agora era um câncer. Mas o que é para Deus? Eu tinha disquitimia cerebral, tinha convulsões terríveis. Jesus me curou. Mas agora, ali, os melhores médicos falavam que eu viveria 6 meses. Mesmo que eu fizesse alguns procedimentos, e eles queriam que eu fizesse. E eu vou dizer para você que eu fiquei um pouco abalada, não por morrer, porque a morte não existe. Jesus já nos garantiu a vida eterna. Deus já me levou a lugares sublimes. Mas porque eu tinha uma filha, que ela tem um pai, que eu sei que esse pai ama ela. Mas ele também não conhece Jesus. E não é presente na vida dela. Mas ela tinha apenas 14 anos. E eu ali naqueles dias, fazendo aqueles exames, e os médicos, cada um falando pior do que os outros. E ele falou para mim: mas você vai morrer.
Nós fizemos um congresso e o teu caso foi estudo de caso e você vai morrer 6 meses se você não fizer isso, aquilo. E eu falei, eu não vou fazer nada. Mas você não está entendendo, você vai morrer. Eu falei, não interessa, eu vou com Deus e pronto. Mas, irmãos, passou uns dias e um dia na sala, ali eu estava orando e eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor é o meu Deus. Eu não tenho medo de morrer, muito pelo contrário, Senhor. A morte para mim é vitória. Mas eu tenho a minha filha, querido. Quem vai se preocupar com ela? Quem vai chorar com ela? Deus, não me leva ainda. Me dá mais um tempo. Mas se o Senhor for me levar, eu quero que o Senhor fale comigo agora. Eu quero que o Senhor fale, porque a tua boca é a palavra. E o Senhor me levou a abrir a palavra em Salmo 30, aonde diz, o que eu ganharei se te levares ao céu? Pode o pó me louvar? E ali o Senhor continuou falando comigo. E para a honra e glória do Senhor, irmãos, faz 8 anos, e o Senhor me curou, e o Senhor me deu vida. E eu digo para você nesta noite, lembre-se de tudo aquilo que o Senhor já fez na tua vida. E você pode dizer, não, mas na minha vida Ele não fez nada. Mas Ele vai fazer, porque Ele te chamou para nós, para você que ainda não conhece, para aquele que já conhece e está num púlpito ou está num banco e não faz nada, e não faz a obra que o Senhor nos chamou para fazer. E eu quero te pedir nesta noite que você dê uma chance para você, não para Deus, porque Deus já mandou o Senhor Jesus aqui, e é somente através dele que nós chegaremos à vida eterna. É somente através dele que nós seremos curados. Essa semana alguém me falava, mas em tal lugar também existe cura. Nós não queremos a cura daqui da terra, porque o Senhor diz, é melhor entrar lá sem um braço, sem um olho, do que somente a vida terrena. E eu quero te dizer nesta noite, aceite o Senhor Jesus, aceite Ele, porque Adão ouviu o diabo, mas Jesus, quando ele estava lá sendo provado, ele não ouviu, e ele morreu por mim e por você, para que nós trocássemos este reino do mundo para o reino celestial. E não interessa como você está, não interessa se você está com câncer, não interessa que você está em depressão, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, mas a principal coisa é que Ele te liberta, é que Ele te levanta, é que Ele te dá o batismo de fogo como deu para os discípulos, e sem Ele você não consegue nada. E eu quero orar com você neste momento, e eu sei que o Senhor te levará a buscar Ele como nunca. Não se dobre diante de nada, somente diante dEle. E você que o Senhor tem chamado para fazer a obra, não chore somente neste momento, mas se levante, como o Senhor falou para eles, e faça o que o Senhor mandou você fazer. E você que está no altar, pregue se você vive. Se você não vive, pare e volte à essência. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, eu te louvo, Deus, porque um dia o Senhor nos chamou. Senhor, nós sabemos que neste momento, Senhor, muitos estão, Senhor, na sua casa. Muitos, Senhor, estão decepcionados com igrejas, decepcionados com pastores. Mas, Senhor, que eles se lembrem de Judas. Jesus era o pastor de Judas. Oh, quantos Judas estão por aí,
Senhor querido, nós queremos neste momento te pedir, Espírito Santo, vai ao encontro dessas pessoas. Envia os seus anjos guerreiros, querido, e vai trazendo a tua unção de cura. Vai arrancando as escamas dos olhos daquele que não consegue te enxergar, porque hoje nós temos livre acesso a ti. Tu és o nosso sumo sacerdote, tu és o Senhor dos senhores, tu és a rosa de Saron. Senhor, e quem consegue enxergar isso? Quantos pastores estão pregando que não vives? Espírito Santo, neste momento, envia fogo, porque a tua palavra diz que o juízo começará pela igreja. Senhor, e eu te louvo por isso, porque nós somos teus servos e o mundo está olhando para nós. Senhor, nós te louvamos e sabemos, querido, que o Senhor está operando, que o Senhor está dizendo salve, aleluia, como tu disseste para Maria Madalena, porque o Senhor ressuscitou. Senhor, que neste momento as pessoas possam dizer na sua casa: eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida e rejeito todas as coisas. Eu te louvo, querido, e eu te agradeço por tudo que tu fizeste, Senhor, neste culto, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, que o Senhor possa operar além desta palavra, que você possa ter sede e fome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito,
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.